West Ham recebe nova proposta de 40 milhões de euros do Flamengo por Lucas Paquetá. Volante Danilo, do Botafogo, foi oferecido ao Mengão. E técnico Filipe Luís surpreende ao dizer que Michael treinou muito bem de volante. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente começa falando da proposta do Flamengo, que foi oficializada nesta quinta-feira, a West Ham da Inglaterra por Lucas Paquetá. Valores 40 milhões de euros, 249 milhões e 200 mil reais. Internamente existe um grande otimismo no Flamengo pela contratação do meia, por conta da vontade, do desejo do atleta de sair da Inglaterra e voltar para o Mengão. Nas últimas semanas, o Flamengo sinalizou aí 35 milhões de euros, 218 milhões fixos, mais 5 milhões de euros, 31 milhões em bônus. O clube inglês enviou na semana passada uma proposta ao Flamengo com os termos que gostaria para selar a negociação. Os valores ainda não estão em acordo com o que foi falado naquele momento. A pedida chegou aos 45 milhões de euros, é o valor que o West Ham quer para vender Paquetá, para liberar 280 milhões. Existe então uma diferença do que os ingleses querem para liberar o Paquetá, 280 milhões, do que o Flamengo pagou, 249 milhões. Reuniões nos últimos dias alinharam alguns termos e expectativas em torno da negociação. Faltava uma proposta oficial do Flamengo, agora chegou, a presidência do West Ham, a proposta, documentada e tudo mais, e agora o Flamengo aguarda o quê? Uma resposta dos ingleses. Como os números ainda não chegam ao que foi pedido pelo clube inglês, o Flamengo espera que a vontade do jogador prevaleça e faça o negócio andar. O Flamengo, inclusive, tem alguns trunfos, Por exemplo, a partir do ano que vem, Paquetá pode sair de graça do West Ham. Se o clube cair para a segunda divisão, no meio do ano, o salário do jogador cai pela metade, ou seja, vai ter um corte em todos os jogadores do West Ham de 50% em cima do salário. E também a vontade do Lucas Paquetá. Então o Flamengo joga contra o tempo, tem aí a vontade do jogador, que é um trunfo, é um peso na negociação, e agora tenta sensibilizar os ingleses a aceitar essa proposta de 40 milhões de euros, 249 milhões e 200 mil reais. O Flamengo, de certa forma, agora vai aguardar num primeiro momento. Se o West Ham não responder nada, o Flamengo voltará à carga, voltará ao contato. Dificilmente eu acho que o Flamengo aumenta essa proposta. Não sei se o Flamengo chegaria aos 45 milhões de euros pedidos pelo West Ham, mas uma das últimas etapas a serem vencidas dentro das conversas diz respeito a uma liberação imediata. Por quê? Se o Flamengo pagasse 40 milhões de euros e falasse assim para o West Ham, olha, a gente está pagando aqui 40 milhões de euros e a gente deixa aí o Paquetá até o fim da temporada. A gente deixa o Paquetá emprestado aí até maio. Aí era martelo batido hoje. O West Ham batia o martelo e vendia o Paquetá e ficava com o jogador até maio, junho ali, período em que termina a temporada. Como o Flamengo quer a liberação imediata, a negociação é um pouco mais complexa e depende realmente da liberação do clube inglês. A vontade do jogador é um fator determinante, ele já deixou claro, inclusive inúmeras vezes, já falou 2 vezes pelo menos com o técnico Nuno Espírito Santo, que não quer mais ficar lá no West Ham. Tanto que Paquetá está cortado do próximo jogo, ele não será relacionado. O próprio técnico falou na última coletiva, o Nuno Espírito Santo, e disse: a situação é a mesma da semana passada. Esperamos que o clube e o Lucas possam encontrar uma solução. Ele não estará relacionado para a partida do fim de semana contra o Sunderland. Então tá aí, Paquetá fora de mais um jogo. Caso o Flamengo consiga essa contratação, será a contratação
a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a ida de Gerson ao Cruzeiro. Até agora o Flamengo contratou 2 jogadores na janela, o goleiro Endrio, do Gil Vicente, e o zagueiro Vitão, do Internacional. Bom, qualquer novidade sobre Lucas Paquetá, a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. O técnico Filipe Luiz surpreendeu na coletiva de ontem, após a vitória diante do Vasco por 1-0 no Maracanã, primeiro jogo dos profissionais, primeiro clássico do ano e primeiro jogo no Maracanã. Ele foi perguntado sobre quais jogadores poderiam usar ali, né, na volância, né, como volante, né, um jogador que pode se tornar aí alternativa. E ele surpreendeu ao afirmar que o Michael treinou muito bem como volante. Olha aí, temos um novo volante no Flamengo, hein? Ele disse isso aqui, ó: o Léo Ortiz não é volante e não jogará comigo como volante. Para mim é um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje estava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou muito bem como volante nessa semana. Mas como estávamos com um a mais, preferi manter a estrutura mais sólida com o Léo formando, na verdade, 3 zagueiros. Não vejo como volante, não compete e nem vai competir, a não ser que precisamos de um sacrifício dele. Vitão compete com o Danilo, com o Léo Pereira e Léo Ortiz. Gostei muito do Vitão falando nisso. E aí o GE, Globoesporte.com, trouxe aqui algumas perguntas e algumas respostas. Isso quer dizer que Michael será utilizado como volante? Por enquanto não. Foi apenas um teste durante essa semana, em que o Felipe não contava aí com o Alan, ele não foi relacionado ontem, e o Jorginho, ele arrancou um dente e ficou fora da lista dos relacionados, né? Passou aí por um tratamento odontológico. Saúl operou recentemente lá na Espanha, e o De La Cruz está com um planejamento especial para essa nova temporada. Então, sem contar com Alan, De La Cruz, Jorginho e Saúl, o Felipe teve que fazer aí, né, alguns testes, inclusive Michael ali como volante. Não é incomum que Felipe aproveite os treinamentos para fazer testes desse tipo. No ano passado, o treinador usou o Everton Cebolinha como camisa 10, justamente diante da falta de opções. O técnico, inclusive, já falou aí outras vezes que Michael faz bons treinos, apesar de não ter muitas oportunidades. Ele terminou 2025 com 29 jogos pelo Flamengo, sendo 15 como titular. O atacante marcou 2 gols e deu 4 assistências. Vale lembrar que Michael já tem tudo acertado com o Santos. Salário, tempo de contrato, já deu ok para o projeto do clube da Vila Belmiro. Só que o Flamengo impede uma saída porque o Michael está cobrando uma dívida da antiga gestão, 2 milhões de reais. E essa gestão está querendo que o Michael abra mão desse valor para poder liberá-lo ao Santos. Enquanto isso, o Michael não quer abrir mão de 2 milhões de reais. Ele não faz parte dos planos do técnico Filipe Luiz. Se o Filipe tiver ali todos os jogadores à disposição, o Michael será um dos últimos da fila. Mas não quer dizer que o Flamengo vai liberar o atacante de mão beijada para o Santos. Assim, de graça, 0,800 no amor, não vai. Então tá aí todas as informações. Essa surpresa aconteceu ontem na coletiva, quando o Felipe falou que o Michael treinou muito bem de volante. O jornalista, Não, será que ele se confundiu? Não, ele realmente fez esse teste. Treinou o Michael ali como volante e elogiou o robozinho. Bom, vamos falar agora do Danilo, volante que esteve em campo ontem pelo Botafogo, aliás, jogou muito bem, e o Botafogo está aí se desfazendo, né, dos seus jogadores. Savarino acabou de ser anunciado hoje pelo Fluminense, com uma grande contratação aí do técnico Zubeldia, e o último que sair apaga a luz, né? O Botafogo tá devendo, tá com transfer ban, tá precisando de dinheiro, chama o Textor! E o volante Danilo, hoje em um cenário de avaliação, passa aí pelo scout do Flamengo, o nome do Danilo já estava lá no scout desde quando ele estava no Palmeiras e foi para o Nottingham Forest, na Inglaterra. E aí ele voltou para o Botafogo, o Flamengo não fez nenhuma movimentação nesse sentido, porque acabou trazendo o Jorginho e trouxe também o Saúl, e o Flamengo achou que não precisava mais, porque tinha o Pulgar, tinha o Alan, tinha também o Everton Araújo. Só que os agentes do Danilo começaram a oferecer ele para vários clubes. O Flamengo foi um deles. Mas primeiro eles ofereceram o Danilo para o Palmeiras, que optou por não seguir com as negociações por conta dos valores oferecidos. Diante da recusa, os empresários de Danilo ofereceram ao Flamengo, perguntando se há ou não interesse em prosseguir com as negociações.
O Flamengo, então, está nesse momento analisando a situação. Só que no momento não existe nenhuma movimentação do Flamengo de negociação, de proposta, de interesse, não. O Flamengo está apenas analisando o nome do Danilo que foi oferecido. Se eu contar para vocês quantos jogadores são oferecidos ao Flamengo todos os dias, vocês vão ficar de queixo caído, vocês não vão acreditar. Entre 10 a 15 jogadores são oferecidos todos os dias nesse período de janela de mercado da bola em que o clube pode contratar. É realmente impressionante. De todas as posições, de todos os lugares do mundo, jogadores são oferecidos ao Flamengo através de empresários. O que causa surpresa é o Danilo, no Botafogo, ser oferecido a Palmeiras e Flamengo. Tanto que o Marlon Freitas acabou indo para o Palmeiras e agora o Savarino foi para o Fluminense. Imagina o Botafogo perder também o Danilo. Não vai sobrar ninguém. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha de uma possível contratação do Danilo. É um jogador que te agrada? Cairia como uma luva ali no meio-campo? Jogaria na posição de quem? Viria para ser titular? Você gosta do nome? Queria que o Flamengo contratasse, tirasse o Danilo do Botafogo? Ou não? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, deixa eu falar aqui do Shopping do Rafla, que tá bombando nesse início de ano. Tem vários mantos do Mengão, masculino, feminino e infantil, de vários tamanhos, modelos e valores. E você pode acessar sem sair do vídeo, só clicando aqui, ó, na aba Produtos, dentro aqui do próprio vídeo, e aí você vai ter uma lista de mantos, você vai ter outros produtos também, equipamentos, tudo para sua casa, para o seu carro. Tem uma infinidade de coisas que você pode adquirir aqui no Shopping do Rafla, né? São lojas oficiais, produtos legalizados, e você recebe na sua casa, você recebe em todo o território nacional. É o Shopping do Rafla, você pode conhecer clicando aqui na aba Produtos. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o mercado da bola. Pode ficar agitado agora nos próximos dias. Nós temos ainda a sexta-feira amanhã como dia útil. Depois, na próxima semana, a gente já entra na última semana do primeiro mês do ano, na última semana de janeiro. E tá chegando também o Carnaval, tá chegando a estreia do Campeonato Brasileiro, tá chegando a decisão da Supercopa do Brasil, tá chegando o clássico contra o Fluminense, domingo no Maraca. É o segundo clássico seguido do Flamengo. E a gente vai informando aqui ao torcedor rubro-negro. Você que me dá aquela moral, deixa aí o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos e também o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. É um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Tá rindo bastante, hein, produção? Vambora. Grande abraço, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!